Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. João 2, 13 ao 22. Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou gente a vender bois, ovelhas e pombas, e também cambistas em suas bancas. Com umas cordas fez um chicote e expulsou a todos do templo com as ovelhas e os bois. Espalhou o dinheiro dos cambistas e derrubou suas mesas. Aos que vendiam pombas disse: tirai daqui estas coisas, parai de fazer da casa de meu pai um mercado. Seus discípulos então se lembraram do que está escrito: o zelo por tua casa me devorará. Perguntaram-lhe os judeus: que sinal nos mostras para agir assim? Jesus respondeu-lhes: podeis destruir este templo, que em 3 dias eu o levantarei de novo. Disseram-lhe os judeus: 46 anos durou a construção desse templo, e em 3 dias tu o levantarás? Mas ele se referia àquele templo que é seu corpo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nós já compreendemos o contexto desse acontecimento e sabemos que no templo o que estava acontecendo era uma distorção do sentido do sagrado dentro do templo. Então os judeus vinham de todas as regiões peregrinar pelo menos uma vez por ano ao templo, faziam suas ofertas e seus sacrifícios. Às vezes moravam longe e não tinham condições de trazer um animal. Os mais pobres compravam uma pombinha. Aí as pessoas que comercializavam se aproveitaram para comercializar esses animais no templo. Mas aí em cima disso ainda entrou uma outra função ali, que estipularam que só se podia comprar os animais no templo com o dinheiro do templo. Então a pessoa vinha com um dinheiro de outro lugar, precisava primeiro fazer um câmbio, comprar o dinheiro do templo para aí comprar então o animal. Ou seja, foram as pessoas os comerciantes ali, as pessoas que foram tendo oportunidades, foram se aproveitando das situações para aumentarem os seus lucros e dessa forma também dificultarem aí aqueles que chegavam, que vinham para rezar, que vinham com o sentido somente espiritual e religioso no templo. Então é por isso que Jesus tem essa atitude. Aí eles questionam Jesus, querem um sinal, alguma coisa, e Jesus fala: destruir esse templo que em 3 dias eu o levantarei. E ele está falando a respeito do seu corpo e da sua morte e ressurreição. Mas Jesus nos traz com isso o sentido verdadeiro e literal do templo de Deus, das nossas igrejas, né? É o lugar do encontro com Deus, o lugar do encontro da comunidade, o lugar de oração, um lugar sagrado, um lugar dedicado então à oração, ao diálogo, à reflexão da palavra de Deus e a tudo aquilo que acontece ali. Então Jesus, ele traz esse aspecto, e nesse dia, nós celebramos, a Igreja Católica faz a celebração da dedicação da Basílica de Latrão. A Basílica de Latrão, então, ela tem toda uma história e todo um sentido também para nós nessa questão do templo, do sagrado, as nossas igrejas. Porque a Basílica de Latrão, então, ela foi a primeira basílica, a primeira igreja, quando Constantino permitiu que os cristãos fizessem o culto, Até o ano 313, então, nós temos toda aquela perseguição aos cristãos e os cristãos se reuniam nas casas, Domus Ecclesia se chama, a casa da comunidade. Então, era nas casas que os cristãos se reuniam. Em 313, Constantino, então, autorizou que os cristãos pudessem se reunir e fazer o seu culto. Então, a Basílica de Latrão é a primeira basílica. O Latrão vem do nome da família Laterani, que foi o local onde foi erigida, então, a primeira igreja, Depois que Nero destruiu lá, no ano 60, destruiu todo aquele local, aí no lugar onde havia um palácio dessa família Laterani, foi construída essa primeira igreja, e Constantino entregou então esse palácio ao Papa da época. Então ali começou a primeira igreja, tem toda essa história, todo esse significado. E o significado também do templo, olhando para Jesus, o morto, crucificado e ressuscitado, nos remete também ao capítulo 47 de Ezequiel, onde fala da fonte maravilhosa que jorra do templo, da igreja, uma igreja viva, não é só o templo de pedra, só o espaço físico,
mas onde se reúne a comunidade, onde existe ali naquele espaço uma igreja viva, né? Ali corre, né, o rio que dá sentido à vida, né? Então, lá no Ezequiel 47, a gente vê que aonde vai passando essa água, aonde ela vai tocando todas as margens, vai gerando frutos, vai gerando alegria, vai gerando toda espécie de bem. Então Jesus é o templo vivo de Deus, do Espírito Santo, nós também somos esse templo e todos nós reunidos em Cristo, no corpo de Cristo, somos o corpo de Cristo e os nossos templos também são lugares sagrados, então, para a nossa comunhão, para o nosso encontro, para o nosso louvor, para o nosso agradecimento e para os nossos pedidos também a Deus. Possamos meditar nesse texto de hoje e Deus nos abençoe, Deus nos guarde com a sua paz.